Você gosta de tênis? Acompanha os torneios pelo mundo? Então o que eu vou falar agora você vai entender. Hoje eu vou conversar com um grande tenista brasileiro que conseguiu aplicar aí um 6-0 no número 1 do mundo, no Djokovic. Somente ele, Rafael Nadal e Roger Federer conquistaram esse feito. Especialista no simples, foi o grande sucessor de Guga, chegando à 21ª posição do ranking da ATP, conquistando 4 ATPs 250. Homenageado recentemente em Turim, na Itália, é um dos maiores tenistas da história do Brasil e está entre os melhores do mundo. Pode chegar, Tomás Bellucci. Muito prazer, obrigada por ter vindo, viu? Prazer é meu. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado você. É importante você estar aqui porque é uma geração que vai falar para essa nova geração de tenistas e sempre a gente compartilhar um pouco do conhecimento da gente, das nossas experiências, é importante, não é? Pois é. Você falou um pouquinho do Guga, né? Então eu sou da geração um pouquinho depois da dele, né? Ele já foi inspiração para você ou não? Eu já jogava tênis quando ele estava jogando no auge dele. E eu tinha a oportunidade de estar com ele em quadra algumas vezes. Ele estava parando, eu estava começando, então ele foi uma inspiração para mim, assim. Infelizmente eu não tive muitos contatos com ele, porque é uma geração diferente, mas ele era um ídolo para mim. E a gente vai colocar agora um vídeo, né, mostrando um pouquinho da sua carreira e depois a gente comenta sobre isso, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Beautiful combination of shots. Meu pai tinha um campo de futebol, né, gramado. Ele colocou uns barbantes na quadra e fez uma quadra. De grama? De grama na época, né? Mas daí logo ele já transformou essa quadra em quadra de saibro. E aí foi que ele começou a tomar gosto. Comecei a fazer aula com 7, 8 anos de idade, e daí fui tomando gosto, treinando cada vez mais e daí foi. Mas jogando paulista primeiro, daí com uns 13, 14 anos comecei a jogar um pouco mais de brasileiro. Eu tive sorte de ter muitos bons professores que me direcionaram ao caminho certo e meu pai também foi muito disciplinador, ele fazia eu chegar meia hora antes do treino para aquecer, para já chegar aquecido no treino. Ganhei meu primeiro Future com 18 anos aqui em Sorocaba, né? Em Sorocaba eu lembro que eu ganhei do Kirch, do lado do Kirch na final. Em questão de um ano eu estava 600 do mundo, nunca tinha ganhado o Future. Depois de um ano, cara, eu estava 80 e estava jogando o ATP. Então, para mim, cara, é questão de um ano quando as coisas aconteceram muito rápido. Tomás, meu filho, você sempre foi motivo de muito orgulho para nós.
Tudo que você conquistou foi com muito trabalho e dedicação. Que Deus permita que na sua próxima etapa você tenha o mesmo sucesso que teve com o tênis. Aí passa justamente um filme, né? Você contando exatamente do teu começo, como é que foi, o teu pai, o incentivo, e já você recebendo homenagem em Turim no final da carreira, na sua aposentadoria. O que você pensa quando você vê assim a tua história sendo resumida, né? De repente você, com 35 anos, está se aposentando e se aposentou? Acho que passa um filme na cabeça. Eu acho que os meus pais foram muito assim, me apoiaram muito assim durante minha carreira inteira, assim. Então eu vejo eles falando assim, até me emociona porque eles sempre acreditaram muito no meu sonho, assim. Eu acho que é muito importante para qualquer atleta, qualquer criança que queira jogar tênis ou qualquer esporte, terem pais que apoiem um sonho, né? Porque às vezes eu vejo pais que colocam muita pressão ou pais que não estão nem aí pro filho. Isso é muito... É um desequilíbrio. Tem um desequilíbrio, né? E meus pais, eles colocavam um pouquinho mais de pressão do que deveriam, mas sempre me apoiaram muito. Então, eles fazem parte da minha história, da minha carreira e... tanto na minha cerimônia aí de aposentadoria, eles estavam juntos, eu fiz questão de levar eles para eles estarem presentes aí nesse momento e eles ficaram super felizes, se emocionaram e eles têm muito orgulho, né, Com certeza. de terem me ajudado, assim, né, a me tornar quem eu tornei. Então é muito legal ver eles assim. Essa cerimônia que a gente mostrou foi em Turim. O que é? Ela reúne alguns tenistas que estão se aposentando, é isso? Sim, eles reúnem os tenistas que aposentaram durante o ano. Tá. Geralmente são tenistas que entraram entre os 100 melhores do mundo, outros 5, ou alguns foram até melhores, mas geralmente eles pegam os melhores que se aposentaram durante o ano e fazem uma cerimônia, uma homenagem para esses tenistas, né? E eles dão um quadro, dão um troféu. E essa cerimônia é justamente onde é o torneio onde são os 8 melhores do ano, né? Que é o Djokovic, Alcaraz e etc, né? Então é uma cerimônia muito bacana. É um momento quando você coloca, né, uma carreira de um jovem, né? Está aqui na minha frente, você está super jovem. Fui um pra jovem, mim, né? No auge. É impressionante como o atleta de alto rendimento, ele tem que se aposentar cedo. Por quê? Porque acaba com o corpo não consegue aguentar. Hoje em dia até que a gente consegue jogar até um pouco mais, né? Consegue? Você pega o Guga, por exemplo, acho que o Guga se aposentou com 27, 28 anos. Com 27, 28 ele já não conseguia jogar por lesões. Ah, você disse que está aumentando. Eu acho que a carreira de qualquer esportista hoje em dia está mais longeva. Então você pega aí caras com 37, 38 anos jogando ainda, competindo. O Djokovic tem 37 anos. Ué, o que está acontecendo? Eu acho que a medicina do esporte melhorou muito. A fisioterapia melhorou muito, a preparação física melhorou muito durante todos esses anos, né? Tantas pessoas hoje em dia vivem 110, 120 anos. Com saúde, graças a Deus, né? Se olhava há 30 anos atrás, era diferente as coisas. Então, tem uma sobrevida, né? Eu acho que as pessoas têm muito mais saúde hoje em dia, né? E conseguem viver mais. E no esporte também acontece isso. Quer dizer, tá acontecendo uma longevidade aí. Sim. Em relação ao esporte. A pessoa pode praticar até mais tarde. Sim, acho que o tenista consegue até os 37, 38. Se ele conseguir se cuidar bem durante a carreira inteira, ele vai conseguir competir em alto nível, né? Mas e aqui? E a mente? Eu acho que daí começa a falhar. Você preparou a sua mente para parar? Porque o corpo para, mas a mente não para. Não, é difícil você se preparar, assim, porque eu sempre fui aquele cara que sempre achei que eu ia dar a volta por cima. Como assim? Assim, eu sempre tive altos e baixos na minha carreira. Então, às vezes, quando eu estava lá embaixo, eu tinha certeza que eu ia voltar lá para cima. Então, quando eu estava com 31, 32 e eu estava começando a me machucar, eu falei, não, acho que é uma fase, eu vou conseguir voltar a treinar bem e vou voltar a 30 do mundo, 20 do mundo, onde eu sempre... Você lutava contra você mesmo. Era uma batalha diária, né? Só que daí começa a vir lesão, você começa a ver que você já não consegue chegar nas bolas que você chegava, e daí você vai começando a mudar um pouco a sua cabeça, assim, mas é muito difícil para o atleta aceitar. Assim. É muito difícil para o atleta aceitar e a gente sente como se a gente estivesse desistindo, né? Porque a gente sempre aprende, né, a nunca desistir, a sempre dar o nosso melhor, a sempre ir até o limite. Você é treinado para isso. É treinado para isso, né? Então,
é difícil você chegar um momento e falar assim, agora chegou o fim da linha, eu vou jogar até aqui, daqui eu vou parar. Então, para mim foi uma coisa que eu fui amadurecendo assim na minha cabeça, assim, foi... Que era uma fase. Então, eu fui amadurecendo que talvez não era uma fase, que talvez era o final da minha carreira, entendeu? Então é muito difícil, porque a maioria dos esportistas, eles acabam muito cedo. Acabam em decadência. É difícil você ver um atleta acabando a carreira no auge. É difícil. Então, geralmente, o atleta acaba porque ele está ficando velho, o corpo dele não responde mais bem, ele já não consegue ter uma performance muito boa. Então, para a cabeça do atleta, isso é muito difícil. Assim, é muito difícil você lidar com tudo isso. Existem, por exemplo, ciclos, quando a gente fala de esporte coletivo, precisa de 2, 3 ciclos, às vezes, no futebol, muitas vezes no basquete, no vôlei, para ir amadurecendo e chegar no auge, chegar, por exemplo, numa medalha. Você teve esse amadurecimento? Qual foi o seu auge? Eu amadureci muito cedo, então o meu auge foi quando eu tinha 21 anos. Olha, veio cedo. Veio cedo, assim, eu consegui despontar assim muito cedo, com 19 anos eu estava já jogando super bem, e daí eu subi muito rápido até quando eu tinha 21 anos, onde eu alcancei o meu melhor ranking, que foi 21 do mundo, e eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para lidar com tudo aquilo lá que estava ao redor, assim, tanto pressão de mídia, pressão de imprensa. Como é que alguém vai ter maturidade com 21 anos? Então, mas eu acho que também era uma época diferente, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia Twitter, então eu estava um pouco mais blindado do que talvez um garoto que Entendi. Com 20 anos se desponte hoje, por exemplo. Eu acho que as interferências que um atleta de 21 anos hoje tem é muito grande. Importa, né? Ele vai olhar lá e começa a afetar. Ele consegue ter contato, muito mais Exato. contato com o público do que eu tinha na época, né? Mas para mim foi, assim, eu amadureci muito rápido, tive uma carreira, assim, até que consistente, assim, regular. E eu acho que o ponto de amadurecer muito cedo foi que eu não tinha medo de ninguém. E eu achava que eu podia ganhar de qualquer um. E Era depois, você contra o mundo. Só que daí quando você começa a ficar mais velho, você começa a pensar um pouco mais. Isso é ruim. Isso é ruim, Porque tem a impetuosidade da juventude, jovem, que você acha que você é dono do mundo, não é? Mas daí quando você vai crescendo, você vai perdendo um pouco isso, que é natural, assim, do ser humano. Quando você é mais jovem, você faz as coisas sem pensar. Eu só jogava, eu não pensava nas consequências. Ação, né? E quando ficando mais velho, eu acho que eu comecei a pensar demais, e daí foi que eu não consegui manter o mesmo nível de performance, né? Eu acho que a cabeça acabou interferindo um pouco nisso. O tratamento, quer dizer, a preparação mental é muito importante no tênis? Porque são partidas que duram muito tempo. Uhum. Eu acho que não só é importante, é essencial hoje em dia, eu acho, no esporte de alto rendimento. Eu lembro que minha mãe me levou na primeira psicóloga quando eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos. Por quê? Porque eu fui jogar um torneio, perdi, e ficava em prantos quando perdi um jogo. E daí minha mãe falou, não é normal uma criança chorar tanto assim quando perde um jogo de tênis. E daí ela levou numa psicóloga, e na época nem existia, eu acho, psicóloga esportiva. Isso há mais de 20 anos atrás. E ela levou numa psicóloga, acho que pedagoga na época, e ela começou a me ajudar a lidar com os sentimentos, com as emoções. Mas durante a minha carreira inteira, assim, eu tive psicóloga, tive alguém para me acompanhar, porque eu acho que o esporte de alto rendimento é uma carga emocional muito grande, assim. Você está sempre entre a vitória e a derrota, assim, às vezes questão de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então é uma questão, você está sempre ali muito perto da derrota o tempo inteiro. Então os jogos são muito equilibrados e você tem que lidar com essa pressão, com essa ansiedade. Então se você não tiver alguém para te ajudar a lidar com esses sentimentos, é muito difícil você lidar sozinho, né? Mas você acha que dá uma blindada no seu sentimento, o esporte, por um tempo? Ou não? Você aprendeu muito, justamente com essa época que você viveu na intensidade, para o Belucci de hoje? Eu amadureci muito rápido. Então, para um jovem de 21 anos, por exemplo, eu era muito maduro. Eu fazia todas as minhas coisas, eu tinha as minhas responsabilidades, eu era um cara muito disciplinado.
coisas que talvez um jovem de 21 anos que não teve tanto contato com o esporte, talvez não consiga ter essa disciplina. Tem a dificuldade de lidar com horários, com hora para dormir, com o que vai comer, com as coisas que vai ter que fazer durante o dia. Então, eu era muito disciplinado, eu amadureci muito cedo, então... Mas é bom isso, sim, no sentido de você ter essa disciplina. Sim, é bom. É bom, mas você acaba trazendo muitas responsabilidades, assim, de muito cedo, assim, sabe? Foi muito sacrificante para você? Não, na época não, mas você olhando o Belucci jovem, você acha que perdeu muita coisa ou ganhou mais? Não, acho que eu ganhei mais que perdi, mas eu dizer que não perdi nada, eu acho que não. Eu acho que o esporte de alto rendimento tem seus prós e seus contras. A gente estava até falando em off aqui que eu perdi convívio com meus amigos, convívio com meus amigos de colégio, nem ia pro colégio mais, não saía pra festa com meus amigos. Não dava tempo de namorar? Não dava? Não dava tempo de namorar, porque eu ficava cada semana num lugar do mundo. Então eu não criava vínculo com ninguém. E naquela época também não existia WhatsApp, não existia celular. Então às vezes eu ficava um mês viajando. Isolado, não falava com amigo nenhum. Concentrado. Era eu e meu técnico o dia inteiro. Então assim, são épocas da vida que quem passa... se você deixa passar toda a sua juventude, assim, de 20 anos, depois você não vai recuperar. Não. Você não vai querer sair pra balada com 40, 45 anos de idade, não é a mesma coisa? Não sei, né? Sei lá. Até pode, mas eu acho que são períodos que você perde na sua vida que você não recupera. Mas assim, com 35 anos você tá aposentado também, coisas que numa vida normal, uma pessoa com 35 anos dificilmente vai conseguir se aposentar, né? É a época que tá todo mundo ralando e tá todo mundo trabalhando o máximo, assim, né? Então, assim, tudo tem seus prós e seus contras. Isso. Você tem momentos, né? Por exemplo, que você enfrentou um Djokovic, acho que foi você, o Rafael Nadal e o Roger Federer, que conseguiram colocar 6-1, né? Aplicar 6-0. 6-0, isso. Eu fico pensando no Djokovic, que é o número 1 do mundo. E aí você acabou perdendo um jogo desse, né? Como é que alguém coloca 6-0 no Djokovic? E aí é o quê? A parte física ou a parte mental que não trabalha para perder um jogo assim? Não, eu acho que era mais uma parte técnica mesmo. Técnica? Porque assim... mentalmente eu tava bem pro jogo. Assim, eu não achava que ia dar 6-0, mas eu achava que eu tinha chance de ganhar. E não foi que eu ganhei 6-0 e depois falei, agora eu ganhei o jogo e acomodei ou relaxei. Primeiro set você ganhou? Ganhei 6-0. Só que depois ele começou a jogar bem. Eu sabia, assim, todo mundo sabia que ele não ia jogar mal o jogo inteiro. Ninguém joga mal o jogo inteiro, ainda mais o Djokovic, por exemplo. Ele tem altos e baixos no jogo, e uma hora eu sabia que ele ia começar a jogar um pouco melhor. E eu tava jogando no meu auge, eu tava jogando meu melhor tênis, não tinha como jogar melhor que aquilo. Então, assim, ele jogando bem e eu jogando bem, ele vai ganhar de mim. Não tem como, porque o cara é número 1 do mundo. Eu cheguei no máximo a 20, então é óbvio que ele jogando bem... Tem um desequilíbrio técnico, tem desequilíbrio técnico, tem um ajuste normal, aí. Normal, desequilíbrio técnico. Igual se o Real Madrid jogar contra o, não sei, contra o Palmeiras, por exemplo. O Real Madrid, a maioria das vezes, vai ganhar, se jogar bem. Então, existe um desequilíbrio técnico, existe um... Eu acho que o emocional pesa, o emocional pesa. Se você olha no placar e tá ganhando 6-0, você toma um choque assim, fala, caraca, tá 6-0 pra mim, tá jogando com o cara número 1 do mundo. Passa isso na cabeça? Passa, sim. Passa, mas logo você já tem que, sei lá, não posso pensar nisso, tem que pensar no onde que eu vou sacar o próximo jogo, o próximo game, entendeu? Então eu tentava, assim, minha mente ia um pouquinho, eu tentava levar ela pra cá de novo. Doutrinando a mente. Mas assim, é inevitável, assim, você olha, dá uma olhada no placar, vê 6-0 e você fala, puta, será que eu vou ganhar esse jogo do cara número 1? Aí você fala, não, foca aqui. Isso já é uma coisa contra você, né? Então uma coisa, é uma dispersão que você tem que saber lidar, então você tem que sempre puxar sua mente para pro agora, para o que eu vou fazer nesse ponto, como que eu vou ganhar esse ponto, onde que eu vou sacar, onde que eu vou jogar. Mas é difícil, assim, é uma batalha interna que você tá dentro do jogo e uma batalha contra o cara que tá do outro lado também. Então ele começou a jogar melhor, eu comecei a falar, putz... Então é isso. Vai ser difícil, Eu ia ter que perder mesmo. Né? Aquela não coisa tem que assim... perder, mas assim, ele jogando bem, eu ia ter que jogar muito bem para ter chances, assim, entendeu? Mas se ele jogar o melhor jogo dele, provavelmente eu não vou conseguir ganhar. Mas... Qual é a diferença principal
no resultado? Por exemplo, você treinava muito, Treinava né? muito, é. De manhã, de tarde, de noite, quantas horas você treinava? 4, 5, 6 horas por dia. Eu imagino que todos façam isso, principalmente numa preparação para um ATP ou um grande torneio, né? Qual é o diferencial, o ajuste, o diferencial de no caso, um campeão como o Djokovic e outro que não seja no nível técnico tão grande? Que tipo de treinamento a mais tem que ser feito? Não o biotipo que não é treinamento a mais, porque não tem como você treinar mais de 6 horas por dia, senão você vai quebrar, você vai se machucar em 2, 3 dias. Eu acho que é um conjunto assim, de habilidades que o cara acaba tendo, assim, tanto o aspecto mental de ser aquele cara que consegue se concentrar durante muito tempo no treino, então não adianta você treinar 6 horas, só que você está totalmente desconcentrado. Concentração é importante. Concentração é importante. Então, às vezes eu vejo, saindo um pouco do esporte, assim, né? Você pega aqueles caras que trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Será que o cara está com 100% concentrado no que ele está fazendo durante 12, 14 horas? Será que ele consegue se concentrar? Eu acho difícil, assim, se você se concentrar durante muito tempo na mesma coisa. E o tênis, às vezes, é muito isso. Às vezes você tá... às vezes você brigou com sua namorada e você vai treinar e você não consegue treinar bem. Você não consegue, sua cabeça está em outro lugar. Então, por mais que você esteja ali treinando, você não consegue pegar tudo que você poderia naquele treino. Então, eu acho que é um conjunto de habilidades, né? Tanto o aspecto mental de você estar sempre concentrado no que você está fazendo, o aspecto físico do cara ter uma genética boa, de ter bons treinadores, de conseguir contratar uma equipe boa, de ter incentivo financeiro, porque o tênis não é esporte barato, é um esporte caro. Então, às vezes, o cara pode ter um baita potencial, mas o cara é de uma família muito rica e não tem um plano B super bom, que se eu não jogar tênis, eu vou trabalhar com a minha família. Então, o cara não se doa 100% para aquilo. Então, tem várias variáveis que podem acontecer no meio do caminho de um atleta que podem influenciar nisso, né? Mas, falando de um atleta só de alto rendimento, eu acho que o aspecto físico é muito, muito visível hoje em dia. Então, por mais que o cara tenha um técnico muito, muito bom, se o cara não for muito bem trabalhado fisicamente, hoje em dia eu acho difícil o cara se dar bem em qualquer esporte. Então, hoje em dia o cara vai se destacar pelo físico. Então, você vê os caras hoje em dia, mais do que um jogador de tênis, eles são atletas. Então, acho que são coisas que você acaba se diferenciando assim nos outros, né? Porque eu presto atenção, né, quando você está, por exemplo, numa Olimpíada ou no Mundial, o atleta treina. Mas tem uma hora que o emocional pega. Você tocou no assunto aí. Às vezes brigou com a namorada, às vezes... É impressionante como com toda a disciplina que a gente tem, com todo o treinamento, com tudo que é feito, tem alguma coisa que desequilibra o emocional, não vai pra frente. Assim, pesa pra todos, né? Em tudo. O Djokovic também briga com a namorada dele. Só que como que ele lida com esse desequilíbrio que às vezes ele tem emocional? Como que ele lida com esses problemas, às vezes, extra-quadras que ele tem? Esse é o segredo. Que ele tem. Eu acho que isso é um dos segredos, eu acho, de você saber anular um pouco os problemas que você tem, às vezes, fora da quadra, ou de dificuldades que você tem, e estar só concentrado no que você precisa fazer lá dentro de quadra. Só que é muito difícil você fazer isso, porque não é um dia que você vai ter que fazer isso, você tem que fazer todos os dias isso. Porque a gente joga 100, 150 jogos no ano. Então são muitos jogos que você tem que estar tudo bloqueado, com a sua mente bloqueada para estar só concentrando no jogo. Então acho que o aspecto mental hoje em dia é muito importante. Teve um outro jogo aqui que eu estava olhando, Rafael Nadal em Roland Garros, duelo nas oitavas de final. E depois 5-0 em 2012 na Suíça. Tem muita diferença em enfrentar o Rafael Nadal e o Djokovic? São estilos diferentes? São estilos diferentes. Assim, são dificuldades diferentes. Assim. Eu sempre tive mais dificuldade com o Nadal. Por quê? Porque ele era canhoto igual eu. E ele meio que era minha criptonita, assim, sabe? Então eu olhava pra ele e falava, pô, o cara corre mais do que eu. O cara aguenta jogar mais tempo do que eu. O cara tem um forehand melhor que o meu. O cara tem um backhand melhor que o meu. Como que eu vou ganhar desse cara? Isso antes de começar? Antes de começar. Você tem que analisar o seu adversário. E eu analisava e falava, cara, não tem muito como eu ganhar desse cara, assim. Só se o cara tiver um dia muito ruim e eu tiver muito inspirado, assim, sabe? Então eu tinha dificuldade, assim, de conseguir armar o meu jogo de uma maneira que eu visualizasse, assim, falava, eu vou jogar assim e desse jeito eu vou conseguir ganhar dele. Quer dizer, pesa, então...
quando você olha o seu adversário, pesa. Lógico que pesa. Nossa, peraí, é o Nadal que tá ali. Porque Então, você tem que ser realista. Você já perde só do cara entrar nessa... Não perde, mas você tem que ser realista. Falar, como que eu vou ganhar de um cara que é melhor que eu? Qual a estratégia? Qual que é a estratégia que eu vou usar? E o que você... No caso do Nadal, você pensava o quê? Eu pensava o seguinte, se eu ficar trocando bola com ele, ele vai errar menos do que eu. Então eu não posso dar a chance dele errar menos do que eu. Então eu preciso ser muito agressivo e surpreender ele. Então eu era muito agressivo jogando com ele, eu arriscava demais. Eu arriscava muito, porque eu falava, se eu não arriscar, eu não vou ganhar o jogo. Porque ele não vai errar, não adianta eu jogar a responsabilidade para ele, porque ele é o número 1 no mundo. Ele vai ganhar de mim se eu jogar a responsabilidade para ele. Então eu vou ter que surpreendê-lo. Eu vou ter que surpreender, tomar as responsabilidades de arriscar, de tomar as iniciativas dos pontos, e se eu tiver num dia inspirado, eu vou ganhar, mas a maioria das vezes eu vou perder, porque ele é melhor do que eu. Então era assim que eu vi o jogo. Quer dizer, antes de entrar, você já fazia a tua estratégia, pensava... O técnico ajuda nisso? Ajuda? Ajuda também, o técnico ajudava. Estuda muito antes o adversário? Vocês olham um vídeo, estuda muito? Não estuda tanto, porque a gente já conhece todos praticamente. Então, tá sempre jogando. Como são muitos torneios no ano, assim, com o Djokovic eu joguei, sei lá, umas 6, 7 vezes. Então, eu não precisava mais ver vídeo dele. Eu já tinha jogado muitas vezes com ele, treinei muitas vezes com ele. Então, às vezes, você treinava antes do torneio com esses jogadores. Então, você conhecia muito bem. Então, na sua cabeça, você já sabia o que você ia encontrar, né? Então é questão mais de ajustes, assim, vamos jogar diferente aqui nesse ponto, vamos sacar. Geralmente a gente saca assim, vamos sacar um pouquinho diferente hoje. Então era ajuste que a gente tinha que fazer. A gente já contou aqui, né? Então o Guga ficou aí 45 semanas primeiro no ranking, Sim. Depois veio você. Por que num país como o Brasil, imenso, tem tão poucos jogadores de tênis em evidência? É uma pergunta difícil assim de responder, acho que são várias variáveis, né? Tanto a questão cultural nossa, né? Das crianças não olharem o tênis como um esporte, assim, de poder ser um grande tenista, né? Porque hoje em dia a gente tem poucas referências no esporte. Não tem ídolo. O brasileiro precisa de ídolo, né? Você precisa de alguém, você tem que se espelhar em alguém, né? Sim, sim. E o futebol tem muito isso, né? Então, tem o Neymar, tinha o Ronaldo, o Ronaldinho, então as crianças se espelham em alguém e isso causa um certo entusiasmo, uma motivação da criança a praticar o esporte. Tem um aspecto também financeiro, né? O tênis é um esporte caro, então para você jogar tênis você precisa comprar uma raquete que custa às vezes R$1.000, R$1.500, então... Frequentar um bom clube, ter um bom técnico. Você precisa ter um bom técnico, você precisa ter uma quadra de tênis. Então tudo isso acabam criando barreiras assim que vão dificultando da criança persistir muito no esporte. Então, às vezes, a criança começa a praticar o esporte, os pais têm condição de pagar assim, uma escolinha, que às vezes não é tão caro, mas se a criança quer se desenvolver, o esporte começa a ficar caro, e daí, às vezes, os pais não têm condição, às vezes a criança tem que ir para um lugar que não é tão profissional, porque é um lugar um pouco mais barato, mas da onde ela não vai conseguir se desenvolver muito bem e não vai conseguir virar profissional. Então, são várias coisas assim que vão acontecendo que vão criando barreiras assim, e no final sobra um ou dois, entendeu? Mas pode ser como, não é como no caso do jogador de futebol, então tem lá um talentoso, aí tem alguém que... O clube que pega ele... Pega e ajuda e manda embora porque lá tem um treinamento melhor, nosso treinamento aqui está equiparado ao de fora? A gente tem uma carência, assim, né? Acho que tem outros países que tem federações que têm um poder financeiro muito grande, então eles criam uma equipe, então... Se tem um garoto que se destaca com 9, 10 anos, eles pegam esse garoto, treinam esse garoto não gasta um centavo, e esse garoto se desenvolve na federação, nessa equipe, e daí acaba virando um jogador profissional. E no Brasil a gente não tem isso. Então, são academias que têm que fazer o seu trabalho, né? E os jogadores têm que bancar o treinamento, então isso tudo vai criando dificuldades, né? Quer dizer, falta estrutura. Porque material humano tem, né? Muitas vezes tem, né? Eu acho que os tenistas que surgiram no nosso cenário, tanto o Guga, o Thomas Koch, Meligeni, todos esses tenistas que se destacaram foi mais pelo esforço próprio do que uma estrutura que fizesse a gente jogar tênis, entendeu? Não é que a gente tinha uma estrutura que de lá surgiam tenistas, entendeu? Onde se formavam tenistas. Não, cada um conseguiu com um esforço próprio alcançar os resultados.
né? O Wimbledon, Roland Garros, também o US Open. Qual o torneio que tem mais força para você quando você... Nossa, o Wimbledon tem. Ou então, não sei, existe essa diferença? Estar nesses lugares, você vai se acostumando? Existe. O Wimbledon é um torneio um pouco mais tradicional que os outros, assim. São muito tradicionais, assim. Então eles fazem as mesmas coisas há 100 anos. Então tem a quadra que são os jogos, né? E ninguém pode treinar nas quadras, fica um ano inteiro fechada a quadra. Então é um negócio super tradicional, então só pode usar branco, não pode usar nenhuma roupa escura, colorida. Então é um torneio super tradicional e é muito legal assim jogar esse torneio. Acho que talvez o Wimbledon seja o torneio mais especial assim para os atletas, para os jogadores. E Roland Garros? Porque o Guga foi soberano lá, né? Acho que para os brasileiros talvez o Roland Garros seja o mais especial pela história que o Guga desenvolveu lá em Roland Garros. E eu gostava de Roland Garros porque era no saibro, que era um piso que eu jogava melhor. Então foi o Grand Slam que eu conseguia ganhar mais jogos, né? Então, e tem isso também, né? Tem uma adaptação de piso, né? Cada Grand Slam tem um piso diferente, né? O US Open e o Australian Open são quadras rápidas, né? Roland Garros é saibro e o Wimbledon é grama. Mas Roland Garros era um torneio de saibro que era onde eu jogava melhor. Então eu conseguia ganhar mais jogos e, consequentemente, você acaba gostando mais do torneio. Lógico. E aí, então, o treino você tem que treinar para vários tipos de piso, é isso? Geralmente sim. Geralmente se a gente jogasse um torneio na quadra rápida, a gente treinava já na quadra rápida. Saibro, já treinava no saibro. Então, a gente treinava em várias quadras durante o ano. A gente mostrou aí no vídeo, você fazendo um treinamento, não é só jogar, né? Tem um treinamento físico também? Tem. Eu fazia bastante preparo físico. O que tem que fortalecer mais para o tenista? Perna? Perna tem que estar muito forte, o core tem que estar muito forte, então essa parte, né? Porque o tênis é um esporte que é o que é o tênis? É você tentar desequilibrar o seu adversário, tanto jogar o seu adversário para trás da quadra ou tentar abrir a quadra para você. Então, você está sempre precisando ir e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Então, no tênis, você precisa estar muito, muito equilibrado. Então, se você tiver um core muito forte, isso é bom para você. Você consegue bater e estar sempre equilibrado para voltar para a próxima bola. E eu fazia muito para físico, fazia muita academia, fazia muito trabalho de potência, trabalho de velocidade. Para o tenista, o aspecto físico é muito importante. Você sabe que a gente estava conversando antes de começar aqui o programa. Ele perguntou, né, se eu fazia algum esporte. Eu nunca dei para esporte nenhum. No caso específico do tênis, eu tentei aprender, claro. Eu nunca consegui aprender a sacar. Então eu vejo esses saques, ace, tem treino para isso? Quer dizer, muitas vezes a partida você pode ganhar na força do teu saque? O saque é o principal do tênis, né? É o mais difícil de aprender. Eu não aprendi o principal. É o mais difícil de aprender. O tênis do saque é o mais difícil de aprender, é o mais complexo. Realmente, para quem está começando a jogar, vai ter mais dificuldade de sacar. Mas no esporte de alto rendimento, se você tem um bom saque, faz a diferença. Já é meio caminho andado, às vezes. Você pega caras que sacavam muito bem, que tinham 2 metros de altura, que conseguiram virar profissional. Então, o saque é muito importante no tênis, mas é um movimento muito difícil e é um movimento muito técnico. Então, o saque não é força, não é quem é mais forte vai sacar mais forte. Então, quem tiver mais técnica vai sacar melhor. Sempre teve aquela coisa, por exemplo, eu conversei com Hortência, conversei com o Emerson, o próprio Rivellino. O atleta também tem um padrão, principalmente os grandes craques, os campeões. Eles treinam mais que os outros. Então, no caso do saque, então você está lá treinando, treina não sei quantas vezes, quanto tempo. Você tinha uma meta para bater aquilo? Olha, tenho que acertar tantos saques. A Hortência falou que quando acabava os treinos, acabava o jogo, ela tinha que fazer 1000 arremessos e converter, senão ela não ia embora. Tinha alguma coisa a mais que você fazia nos seus treinos? Eu treinava bastante saque. O saque era meus pontos mais fortes assim, no meu jogo. Eu fazia um treino com o Larry. Eu trabalhei com o Larry durante um ano. E daí ele colocava uns cones na quadra, né, nas áreas de saque. Então era um saque... Ele botava 4 cones, né? Era um cone para abrir o saque, um cone no T, um cone no T e um cone para abrir.
E só acabava o treino depois que eu acertava os 4 cones. Uau! Então, às vezes, eu acertava o cone super rápido, assim. Só que às vezes eu tava super cansado, porque a gente já tinha treinado 4, 5 horas. Nossa! E às vezes eu tinha que sacar e eu não conseguia, porque quanto mais cansado você fica, menos preciso você fica. Claro. E eu ficava sacando. E eu só acabava o treino quando eu acertava os 4 cones. Então, às vezes eu ficava 5 minutos, mas eu ficava 1h30 para acertar os cones. Então, Uau. Era meio cansativo, assim, mas era uma coisa que a gente treinava bastante, assim, que era muito importante, porque o que acontece? No jogo de tênis, não tem tempo para terminar. Você só ganha depois que você ganha o último ponto. Então, às vezes, você pode ter um match point, que é o último ponto, e você perde o match point, você precisa ganhar mais 2 pontos. Então, o tênis, você só consegue ganhar um jogo depois que você ganha o último jogo. Não é igual ao futebol, que você faz um gol e depois você não precisa mais tomar gols. Então, se você não precisa fazer mais gol, mas você não precisa tomar. O tênis não, você precisa ganhar o ponto para ganhar o jogo. Então, o tênis, se você não acertar o saque, você não ganha. Então, a gente fazia muito treino assim, ó. Só acabar o treino depois que a gente cumprir essa meta. Então, a gente fazia muito treino de saque assim no final do treino. Você tinha alguma inspiração? Alguém que você usou como modelo? Quero ser esse tenista aí, eu gosto desse estilo de jogo. Assim, eu gostava muito do Guga, assim, jogando. Eu assistia muito, né? Porque eu me espelhava nele por ele ser brasileiro. Mas tinha um tenista que eu gostava muito, que era o Pete Sampras. Tá, que era um tenista americano, que não tem nada a ver com o meu estilo de jogo. Mas o que eu mais admirava ele era a frieza que ele tinha para jogar. Então, por mais que ele tava perdendo... Mas aí fazia perdendo... parte da cultura dele, ser frio daquele jeito. Mas eu gostava, assim, da maneira que ele via o jogo. Então, eu acho que esse talvez seja um dos pontos negativos, assim, do brasileiro, sabe? Porque o brasileiro, ele é muito emotivo, assim, né? Ele é muito emotivo e isso em esporte atrapalha. Eu posso dizer que não ajuda em nada você ser tão emotivo no tênis. Eu tinha um treinador que ele falava assim, se você ganhar ou se você perder o jogo, a sua reação tem que ser a mesma. E porque ele achava que eu tinha que ser muito frio assim na quadra, que minha mente tinha que estar sempre equilibrada, assim, sabe? Não é assim, ganhei o ponto, tô super entusiasmado, perdi o ponto, tô abalado. Então, ele achava que eu tinha que manter o mesmo padrão assim mental o jogo inteiro. Mas não é o que mostrou o vídeo aí, você comemorando. Às vezes não dava. Passa até aquela força assim, né? Quando ganha um ponto, tem que comemorar, ponto a ponto. Não, às vezes eu era levado assim pela emoção. Mas eu era um cara que eu gostava de estar mais concentrado do que ser aquele cara que extravasava energia, assim, sabe? Porque eu acho que me atrapalhava um pouco isso. Tanto pra baixo quanto pra cima. E agora você estava com o filho do Hélio Silliman, né? Nosso diretor. Hélio Silliman Júnior. Chama de Helinho. Helinho, aqui é Helinho. Quer dizer, aí já é um outro nível, né, de treinamento que você estava agora, já mais pro fim ali da carreira. O Helinho, ele era mais do que o treinador meu, ele era um amigo meu, porque quando você vai chegando no final da carreira, é difícil você encontrar um treinador que tenha mais conhecimento, mais vivência, mais experiência que você, porque eu joguei tênis profissional durante 15 anos. Então era muito difícil assim você encontrar alguém respeitar, que pudesse adicionar mais coisas no meu jogo. Então era mais um trabalho de colaboração. Então a gente sentava e falava como que a gente vai fazer o treinamento, o que a gente vai treinar hoje, do que ele falar e eu executar, entendeu? É diferente de um treinamento de uma criança. Sim. Que o treinador fala, a criança executa. Então quando você começa a avançar na sua carreira, você começa a entender o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe como que você precisa treinar. É difícil receber ordem. Faz isso. Ordem, não vou fazer. Não, eu respeitava o que ele falava. Às vezes ele falava, não, eu não acho que você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu respeitava, mas a palavra final sempre era minha, porque né? Eu tinha mais experiência de vivência de circuito. Em relação à experiência sua em Olimpíada, vamos falar das Olimpíadas que você participou. Pequim, a outra? Peguei em Londres e Rio, né? E como é que você pode classificar aí as suas participações? É diferente você vestir a camisa do Brasil? É diferente, mas no tênis não pesa tanto Olimpíadas. Pro tênis, o tenista, ele leva mais ele valoriza mais um grande slam do que umas Olimpíadas. Então, se você perguntar para qualquer atleta, para qualquer tenista no mundo inteiro, tanto pro Djokovic, pro Federer, pro Nadal, o que eles preferem ganhar? Preferem ganhar o Wimbledon ou preferem ganhar a Olimpíadas? Eles vão falar 100% das vezes o Wimbledon. Então o tênis não tem muita valorização das Olimpíadas. Eu acho que nem NBA também. É igual a NBA. O paralelo é muito, muito parecido. Assim, igual
igual golfe, igual beisebol, eles não valorizam tanto as Olimpíadas, né? Então, assim, a valorização das Olimpíadas era mais pelo Brasil, assim, porque eu acho que se eu conseguisse um resultado significativo para o Brasil nas Olimpíadas, isso para mim teria uma projeção legal, assim, para minha carreira, tanto para a questão de patrocínio, de mídia. Sim. Então, por isso que eu gostava de me empenhar nas Olimpíadas. E é gostoso também participar, É gostoso, né? assim, eu gostava, eu achava super divertido, assim. Você gostou mais de qual? Eu gostei bastante do Rio. Do Rio? Bastante do Rio. Ah, porque, também você estava em casa, né? É. E assim, eu era uma competição que eu tava super relaxado, porque não tinha essa pressão do circuito. Não valia ponto, não valia dinheiro pro tênis. Então, pro tênis, assim, não tem muita pressão de resultado. Então, eu gostava de jogar. Tanto pela questão de estar convivendo com os atletas de outros esportes. Porque você começa a ver o que os outros atletas estão fazendo, você está convivendo na fisioterapia com os outros atletas. Coisas que no tênis o tênis é muito individual, muito assim, solitário, sabe? Né? E o tênis, assim, no circuito, por mais que no circuito, você tá no vestiário, por exemplo, de um torneio, tem 50 jogadores de tênis. Um querendo ganhar do outro, não tem colaboração entre os tenistas. E nas Olimpíadas, o que eu vi, às vezes, eu tava na Vila Olímpica, no prédio do Brasil, assim, parecia que todo mundo querendo ganhar junto, sabe? Era uma família. Uma família. Então eu sentia que eu tava numa equipe, assim, sabe? Coisa que no Gostoso, tênis não tem. Né? Essa. Acolhido. E a Copa Davis? Era outra. Tem aqui um jogo na Copa Davis. Batalha de 5 horas diante do russo Mikhail Yuzny. Sim. Acho que foi um dos jogos mais longos que eu fiz. Foi lá na Rússia, esse jogo. Eu vou confessar, eu não gostava de jogar Copa Davis. Eu me sentia muito pressionado, porque na época eu era o único tenista, assim, relevante no Brasil e eu tinha muita responsabilidade de ganhar os 2 jogos de simples. Então eu me sentia super pressionado para ganhar. Então, essa pressão não te fez bem? Não me fazia bem. Porque eu sentia que quando eu perdia eu era responsabilizado pela derrota. E quando eu ganhava, legal, ganhou porque era número 1, entendeu? Então eu não me sentia bem assim. Não tinha ganho. Eu não me sentia muito ganho, assim, sabe? Então eu sentia um pouco pressionado, assim, não era uma competição que eu gostava de jogar, sabe? Igual jogar um Grand Slam, por exemplo. Eu gostava de jogar um Grand Slam. Gostava de jogar Olimpíadas, mas Copa Davis não era uma coisa que eu me sentia, assim, pleno jogando, sabe? Não era onde eu conseguia render o meu melhor tênis. Teve um momento que você passou pelo doping também, isso te abalou muito, né? Acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, da minha carreira, porque eu fui responsabilizado por uma coisa que eu não tinha culpa nenhuma. Eu tomava vitaminas e quem me preparava essas vitaminas era um biomédico lá do Rio de Janeiro, que na época eu trabalhava no Rio de Janeiro, e a maneira que foi feitos os medicamentos foram feitos totalmente fora do padrão do controle que deveria ter sido feitos, né? Mas eu consegui comprovar que aquilo lá foi erro da fabricação dos medicamentos. Todos os medicamentos eu consegui... tinham medicamentos lacrados ainda que eu mandei para o laboratório nos Estados Unidos, que foram todos foram testados, foram feitos uma auditoria em todos os remédios que eu tomava na época, e daí eu consegui comprovar que eu não tinha culpa nenhuma. E eu fiquei, acho que 4 meses sem competir. Mas isso já te abalou bastante. Abalou mais não pela questão do ranking, mas emocionalmente, assim. Você chegou a ficar com depressão, é isso? Você passou um momento depressivo? Assim, eu lembro que na época até minha esposa falou, pô, você precisa se tratar, porque você não tá bem, assim. Ela falava assim pra mim. Mas não só nessa época, assim, na minha carreira, várias épocas que eu tava perdendo muito, caindo no ranking. Eu acho que é uma tendência natural, assim, de qualquer atleta de alto rendimento, assim. Será que é porque vai num nível muito alto de adrenalina, dando tudo, aquela intensidade? Eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu li sobre o Michael Phelps, que super medalhista na natação, e passando lá por momentos difíceis de depressão. Tem um desequilíbrio grande, muitas vezes emocional, que a gente já falou aqui, né? Então, é o principal para se prestar atenção. Porque eu acho que o atleta não consegue se desconectar muito, assim. A gente começa a juntar um pouco nossa vida é difícil você separar o profissional do pessoal. Então eu treinava o dia inteiro, chegava em casa exausto, porque eu não conseguia... Estava exausto porque eu tinha treinado demais,
e não conseguia, às vezes, sair para jantar, porque estava muito cansado, não conseguia ter uma vida social legal. Não tem vida, né? Você não conseguia ter uma vida social, porque você precisava descansar, você precisava dormir cedo, então você começa a cruzar muito, assim, a sua vida social, da vida profissional, e isso pro esporte, pro ser humano, assim, eu acho muito pesado, assim, eu acho muito difícil você lidar com tudo isso. Vira um fardo, né? Uma coisa... Vira um fardo. Deixa de se divertir. Você deixa de se divertir, eu acho que é uma profissão que, queira ou não, dura 24 horas por dia. Eu acho que até o Schwarzenegger falou uma vez que acho que ele fazia bodybuilder, né, no auge dele, né? Ele falava que o bodybuilder era uma profissão que durava 24 horas, porque ele tinha horário para dormir, horário para acordar. Então ele acordava já pensando que ele ia comer, ele treinava, acabava o treino, ele já pensava quantas horas ele precisava descansar. Então, na verdade, ele estava trabalhando 24 horas por dia. Vive em função daquilo. Vive em função disso. Diferente de um cara que está no escritório, por exemplo. Então, ele trabalha das 8 às 5. Tem aquele horário. Marcou o ponto lá, tchau. Né? Mas às 5 horas, fecha o computador. Isso. Só às 8 da manhã você abre de novo, né? Lógico, tem gente que trabalha muito mais que isso, mas a maioria das pessoas tem uma vida mais... Conseguem separar um pouco isso, né? E o esporte é difícil você fazer isso. Hoje você tem esperança em quem de brasileiro? Tem o Thiago, né? Tem o Thiago Wilde, né? Que é um jogador com muito potencial. Falta uns parafusos a mais para ele na cabeça. Ele vai assistir a gente aqui. Ele sabe disso. Eu falei já várias vezes para ele que ele joga muito bem tênis, só que o que acaba esbarrando é a parte mental. Ele não consegue. A gente falou tanto sobre isso, né? Ele não consegue desempenhar o tanto que ele poderia desempenhar, mas ele é um jogador novo ainda. Tem jogadores que amadurecem mais tarde, né? Então tem caras que amadurecem com 20 anos, tem caras que amadurecem com 25, com 30. Então eu acho que ele é um cara que vai amadurecer, ele vai subir no ranking, vai jogar bem, é um cara com muito potencial. Estamos falando de um. Tem mais? Tem o João Fonseca, que joga bem também, que é um garoto que tem 18 anos. Tá. Ganhou o US Open juvenil esse ano, joga muito bem também. Tem uma menina que chama Vitória, que é muito nova ainda, tem 13, 14 anos, que treina na França, que joga muito bem também, que tem potencial. Qual que é a idade certa para começar? Desde que nasce já tem que jogar. Já tem que dar uma raquetinha. Aliás, você agora, pra gente encerrar, você pretende o quê? Assim, porque a tua mãe mandou um recado, né? Espero que a sua vida seja tão boa nessa tua nova fase como foi até agora. O que você quer agora? Você sabia que eu me saturei um pouco de tênis, assim, falar a verdade, assim. Eu quero trabalhar com tênis, eu quero estar envolvido no tênis, mas nos últimos meses, assim, eu me desliguei um pouco do tênis, assim. Hoje em dia eu faço eventos corporativos, faço clínicas de tênis. Ah, legal. Às vezes eu faço um pouco de assessoria para alguns jogadores. Mas eu quero ter um projeto maior no tênis, eu quero fazer a diferença no esporte, onde eu acho que eu tenho muito a contribuir. Então, não sei, quem sabe ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu consiga montar um negócio que eu consiga dar minha contribuição no esporte. Agora é na hora de respirar e relaxar. Deixa eu respirar um pouquinho, deixa eu tomar meu tempo, sem pressa. Eu tava contando para a Mal Rimad, que sentou aqui, eu falei, e agora, o que você quer fazer? Ela falou, nada, eu só quero curtir a minha vida, é isso, dá um pouco de descanso, né? Me perguntam hoje em dia, você joga tênis, você joga? Você treina? Eu falo, tem a menor chance de eu treinar. Não, quando você vai nos lugares, as pessoas querem jogar com você? Querem jogar comigo, querem. Aí você não joga? Bate uma bolinha só comigo. Você não joga? Não jogo. É igual a Hortência. A Hortência falou que não joga com ninguém. Ela não quer jogar. Não jogo. Nem com a minha esposa não jogo. Ela pede às vezes pra jogar comigo, eu falo, você pode pedir pra eu jogar pebolim, pra eu jogar buraco, pra eu jogar sinuca, mas tênis não. Assim, acabou. Tênis eu não jogo. Assim, por questões profissionais eu tenho que jogar de vez em quando, mas assim, por prazer, não. Eu não sinto mais prazer em jogar tênis só pelo simples fato de jogar, entendeu? Porque eu sei o que acontece. Eu vou entrar na quadra, eu vou jogar pior do que eu jamais joguei. Eu não vou conseguir chegar em nenhuma bola. Eu só vou piorar. Eu só vou daqui pra frente, eu só vou piorar. Então eu não tenho mais objetivo no tênis. Então o tênis não é uma coisa que... Olha, eu espero que você tenha muito sucesso daqui pra frente, porque com 35 anos, você tá começando uma jornada aí, uma nova vida e sucesso. Obrigado. Tá? É o que eu te desejo. Parabéns pela sua carreira até agora. E é uma nova fase que está começando aí. Pois é, tem muita coisa pela frente. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada. Valeu. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela tua companhia. E até o nosso programa. Pode chegar com Silvia Vinhas. Aproveita e vai lá e se inscreve, tá bom? Muito obrigada.